Gênesis capítulo 40, versículo 1 está escrito: Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um seu sonho, e na mesma noite cada sonho com seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: Por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o interprete. José lhes disse: Não pertencem a Deus as interpretações. Conta-me o sonho que tiveram. Seja bem-vindo. Essa é a continuação da série de vídeos sobre a história de José. Hoje nós falaremos sobre José, o interpretador de sonhos, aquele que, a partir da sua intimidade com Deus, a partir do seu testemunho fiel, a partir da prosperidade com princípios, passa também a transbordar na vida dos outros. Nós vimos um pouco isso no vídeo anterior, onde, quando injustiçado pela mulher de Potifar, José é entregue ao cárcere, e mesmo no cárcere, mesmo no lugar estranho para ele, mesmo no Egito, ele prospera e se torna um administrador do cárcere. E agora, nesse contexto que nós lemos, José mais uma vez se depara com uma situação inusitada. Ele estava dentro do cárcere, estava prosperando, estava administrando, e dentro desse cárcere aparece o copeiro e o padeiro do faraó. O faraó, que não era apenas um chefe político, não apenas um governante econômico e militar, mas também no Egito, também o faraó era considerado uma divindade. Então, quando o copeiro e o padeiro fazem algo contra o faraó, eles também se intentam contra o próprio Deus dos egípcios. Por isso que eles são levados para o cárcere e se encontram em um estado também de tribulação, de preocupação, porque quando eles têm um sonho e não sabem o que fazer com esse sonho, como interpretá-los, eles ficam preocupados. Mas nisso está a importância de nós termos um bom testemunho, de termos bons relacionamentos, de termos um acesso correto às pessoas. Porque quando José ouve isso e sabe comunicar o que fazer com o sonho das pessoas que estavam no cárcere, agora o José tem uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de gerar um bom testemunho, de glorificar ao nome do Senhor, porque é isso que ele faz. Ele dá toda a glória e honra a Deus, porque ele fala que é a Deus que pertencem as interpretações. Talvez ele poderia falar: podem deixar comigo que eu vou fazer isso, mas não, ele entrega a Deus as interpretações, e a partir dessa honra a Deus, Deus também honra aqueles que os honram. Continuemos a leitura. Versículo 9. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José. Ele disse: Em meu sonho eu vi uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas, espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Então José disse: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe ocorrer bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó, e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. O primeiro sonho é o sonho do copeiro do rei. E esse sonho é um sonho positivo, porque o copeiro tem esse sonho de que ele estava tendo diante dele uma videira com 3 ramos. Ao brotar a videira, ele pega os cachos, as uvas, e espreme, tendo então o vinho para o faraó, e ele entrega ao faraó. O resultado desse sonho, de acordo com José, era de que ele iria ter a sua situação mudada. O copeiro seria restabelecido ao serviço real, e José entende isso e dá essa aplicação. E nós podemos aplicar também, porque o copeiro, diferentemente do padeiro, nós iremos ler um pouco mais pra frente, serve ao faraó, e nesse serviço ele é restabelecido, ao passo que o padeiro, nós iremos ver mais pra frente, não faz o mesmo serviço e acaba sendo penalizado. Por isso nós entendemos a importância do serviço, de servir ao outro, não com medo da punição e buscando recompensa, mas como um sinal da bondade que nós temos. José aqui está servindo de bom grado ao copeiro,
E no final, ele até faz algo que não, talvez eu não entenda que seja muito correto, de tentar se promover, de tentar falar, olha, eu estou aqui de forma incorreta, eu sou hebreu, e eu peço que você fale ao meu nome, que fale meu nome a respeito do faraó. Mas talvez, se José, ao falar isso, e nós iremos ver que ele, na verdade, ele foi esquecido durante mais 2 anos na prisão, se o copeiro tivesse lembrado disso e falado de forma imediata ao faraó, o máximo que José seria no Egito seria um copeiro do faraó. Mas quando Deus nos guarda no processo, quando Deus nos guarda num lugar que talvez não é vantajoso, que não é bom pra gente, como cárcere, no caso de José, como o faraó, como o Egito, no caso de José também, na casa de Potifar, ou no nosso caso, como um lugar em que nós chamamos de zona de expulsão, onde nós somos expulsos da nossa zona de conforto, do nosso lugar onde nós estamos acomodados, para o lugar onde Deus está nos forjando, nos preparando para o processo. É importante sim, ainda que seja desgostoso, ainda que não seja prazeroso para nós no momento, mas é importante, o lugar melhor para nós estarmos é dentro da vontade de Deus, ainda que seja desvantajoso, mas é importante nós estarmos na mão do oleiro, nas mãos do oleiro, estarmos dentro do forno onde o vaso de barro é forjado para ser aquilo que vai trazer honra ao oleiro, àquele que produz ao vaso. Continuemos. Versículo 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para o faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-la numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Uau, não é um sonho muito bom, não é mesmo? Mais um pesadelo. E ele conclui aqui: no terceiro dia, que era aniversário de nascimento do faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Aqui não é dito qual foi o motivo pelo qual o padeiro e o copeiro foram entregues ao cárcere, mas só diz que eles fizeram algo que indignou o faraó. Nós não conseguimos então entender. Mas no final, nós entendemos aqui no sonho que José interpreta do padeiro, ele, diferentemente do copeiro, o padeiro segura, então, havia 3 cestos de pão branco que estavam sobre a cabeça dele. Então, se o cesto estava na cabeça dele e ele tinha no cesto mais alto, o pão que ele dava para o faraó, era um significado, um sinal de que, na verdade, ele não estava trazendo esse pão ao faraó, porque diferente do copeiro, que havia espremido a uva e entregado o copo ao faraó, o copeiro estava apenas guardando para si mesmo. E ao guardar o pão que deveria ser servido ao faraó, acontece das aves comerem a esse pão. Nisso, José logo interpreta que significa a morte, significa a morte espiritual, significa o enfraquecimento de fato, porque ao nós não servirmos aos outros, agora já estou aplicando a palavra, nós também temos morte em nós mesmos, porque a árvore que dá frutos é o sinal de que ela está saudável, é o sinal de que ela está sã, mas a árvore morta em si não é capaz de dar frutos, não é capaz de servir. Então eu gostaria de concluir a mensagem de hoje perguntando a você, a partir da mensagem que nós lemos aqui. Primeiramente, é importante nós termos acesso, de nós termos bons relacionamentos, de nós termos um bom testemunho com os outros. José poderia estar lamentando, poderia estar murmurando e reclamando no cárcere, dizendo: nossa, ó vida, ó céus, ó azar, eu fui entregue aqui injustiçado pelos meus irmãos primeiramente, depois entregue injustiçado e traído, talvez gerado um mau testemunho. Eu fui entregue aqui de forma injusta pela mulher de Potifar, e aqui mais uma vez eu não estou no lugar bom, não estou no lugar em que eu queria estar, mas ao invés de estar reclamando, José prospera. Ao invés de reclamar, José trabalha. Ao invés de reclamar, José glorifica ao nome de Deus. Mais uma vez, aqui nós falamos isso antes, Deus honra aqueles que o honram. Por isso nós precisamos também honrar a Deus, glorificar o nome do Senhor, gerar um bom testemunho para Ele. E a partir disso, Deus também vai nos honrar. E por fim, nós concluímos falando sobre a importância do serviço. O copeiro serve no sonho ao faraó, e nisso ele é restabelecido, ao passo que o padeiro não serve, apenas trazia o pão para si mesmo, e nessa morte as aves comiam, significando também a morte espiritual.
Então eu espero que esse vídeo possa servir como uma edificação para você, que ele possa te ajudar a aumentar a sua fé, aumentar a sua esperança, aumentar o seu conhecimento também, a sua sabedoria, a sua intelectualidade, e que possamos crescer como seres humanos. Não esqueça de curtir, comentar, escrever e compartilhar para que mais pessoas também possam ser alcançadas por essa mensagem.